Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Vamos começar uma série de vídeos aí, até mesmo série, porque não dá para fazer tudo num dia só, porque tem independência de tempos, ok? Vamos falar sobre SSL, né? Como eu botar o HTTPS nos meus servidores host, ok? Vou demonstrar para vocês a melhor processo para se utilizar, ok? Na minha opinião, no meu conceito, a melhor maneira de você adicionar um SSL na sua aplicação é através de um domínio. O que é o domínio? Domínio são aqueles nomes onde tem um endereço de site que a gente geralmente conhece, www.xpto.com.br. Então, vocês registrem um domínio de vocês. É obrigado esse domínio estar em uma hospedagem XPTO? Não. Ó. Por exemplo, eu vou abrir um aqui, app. Eu tenho um domínio aqui na Hostu que eu estou testando, certo? Então, a hospedagem é Hostu. O domínio que está atrelado, que está direcionado a Hostu é magno.dev.br. Lá no meu registros de domínio, que é dentro da registro BR, eu tenho vários domínios. MagnoDev, MagnoSeg, MagnoCRV, MagnoTech, MagnoNet, NTier, Projeto REST DataWare, RESTDW, Web Pascal. Todos esses domínios são de minha propriedade. Então, eu comprei o domínio, eu pago o domínio, eu sou responsável por ele. Então, enquanto você estiver pagando, você tem o direito de utilizar ele, é posse sua, ok? Então, vocês podem criar vários domínios com a aplicação de vocês, com a empresa de vocês, registrar. Então, o registro do domínio é uma coisa. Então, você ter a propriedade de um domínio é uma coisa. Hospedagem é outra coisa. A hospedagem ele precisa de um domínio para funcionar. Embora pode funcionar através de um IP, mas se você vai botar uma hospedagem aqui, é através de um domínio. Então, quando você contrata às vezes uma hospedagem, eles te dão um domínio de graça entre aspas. Você tem o direito de ficar com o domínio por um ano. Depois de um ano, a propriedade do domínio passa a ser sua. Então você pode mudar de provedor, mas durante um ano você tem que obrigar a estar naquele provedor. Quando você compra um domínio direto na Registro BR, por exemplo, tem outras aí, mas eu utilizo o Registro BR. Então quando você compra direto na Registro BR, você comprou o domínio, você não comprou acesso à hospedagem, a servidor, nada. O domínio é uma coisa. Para que ative um certificado SSL dentro de uma hospedagem ou um VPS, a melhor opção, principalmente utilizando Let's Encrypt, que é de graça, é através de um domínio, certo? A outra opção de você ter um certificado é você comprar um certificado seu de uma autoridade certificadora válida, ok? Ele vai gerar um certificado, aí você adiciona ao seu projeto, certo? Ao seu servidor. Então você vai ter a opção de ter um certificado. Só que pago em média de R$300, você tem que renovar cada ano, aquela coisa toda. Existe o Let's Encrypt, que é mantido pelo Google, e ele é de graça. 90% das hospedagens de site, aqui, por exemplo, a Hostu, ele usa o SSL, Let's Encrypt, né? Ele usa para fazer, porque é de graça. Então, a própria hospedagem aqui, a cada 3 meses, ele tem um sistema de renovação automática do certificado, que é uma regra padrão. Embora que a hospedagem, ela me deu um certificado grátis. Não. Ela habilitou o Let's Encrypt, ela está gerenciando a cada 3 meses a renovação automática.
Vocês podem utilizar isso aqui em qualquer servidor com IP público. Pode, sim, pode. Então aqui o meu intuito vai ser mostrar para vocês como vocês fazerem isso. Então, ó, aproveitei que eu tive que adquirir um servidor Windows, né, para fazer uns testes aqui com host no ambiente Windows. Então eu fui lá, contratei um Windows Server 2012 aqui R2 para gente brincar, para gente fazer teste, tudo. Então, como eu contratei o servidor, eu contratei o VPS com uma instância do Windows Server 2002. Então, ele não tem SSL, ele não tem certificado pago, nada. Ele é padrão, aquela coisa. Coisas que vai acontecer com a maioria de vocês que estão adquirindo servidores para botar em produção, ok? Existe hospedagem, existe data center que já fornecem a instância do Windows Server, um VPS, com o certificado habilitado. Outras não, vai depender da empresa que você está contratando. Essa aqui que eu adquiri, que por enquanto nem vou citar nome, porque eu não sei se é bom, se é ruim, se é nada, não sei. Então, como contratei agora para fazer testes. Então, se passar nos testes, se atender, se for bom, aí eu vou recomendar a vocês, porque eu só gosto de dizer se é bom alguma coisa quando eu começo a usar, certo? Eu usei muito tempo em Embratel, mas hoje não recomendo a Embratel para ninguém, que caiu a qualidade, péssimo mesmo, entendeu? Eu cheguei a passar mais de 2 anos sem nunca ter ficado fora do ar. Ultimamente sempre está caindo, ficando fora de ar. Você liga lá para o suporte, não tem suporte, ele é péssimo, não diz. Então assim, caiu a qualidade, quebrou mesmo. Acho que para mim está quebrando o serviço lá, é péssimo. Então contratei em outra empresa, vamos testar, vamos fazer teste e depois a gente vai ver. Nessa minha hospedagem aqui, eu instalei o dbehavior, o Notepad++ e o Firebird 4.0, certo? Então eu fui lá, instalei o Firebird 4.0, fui lá, criei uma pasta e um banco de dados. Tá aqui Firebird, ó, Firebird 4.0, aproveitei, fui lá em Database Conf, ó, fui lá, criei a minha alias de um banco de dados que eu vou testar, ó, que eu chamei de DB Clientes, ó, apontando para a minha pasta. Eu já tenho aqui o meu alias, que eu já mostrei em outros vídeos como é que ele é, para que serve o alias. A gente vai ver isso aqui na prática. Fui lá, criei uma pastazinha chamada app, dentro dele está o banco de dados e a aplicação que a gente vai criar, porque eu vou mostrar passo a passo todos os processos que devem ser feitos, para que vocês não apanhem tanto. Tem uma ajuda aí para vocês, que eu vejo que muita gente entra, acha que é só copiar para um Ctrl+C, Ctrl+V, já tá. Não, existem algumas regras que tem que ser obedecidas, ok? Então nós vamos acompanhar desde a instalação do SSL, a publicação de um servidor, enfim. Caso vocês concordem, queiram utilizar, fiquem à vontade. Se não discordarem, fiquem à vontade, procure a maneira que vocês acharem que é. Ok? Só não me façam aí, como em alguns grupos, o cara aí faz falsificando certificado, cara. Isso é feio. Faça isso não, cara. Além de você estar ficando, é a mesma coisa que você contratar um ladrão para ser vigia da sua casa. Não rola, entendeu? Então não faço isso, faço o correto. Entendam primeiro como é que funciona, para que serve, qual é a melhor maneira, aí vocês implementam, mas dentro da legalidade. Lembre que vocês estão botando o nome de vocês, a credibilidade de vocês em jogo. Então tente fazer certo, não faça errado, certo? Então aqui já tem o meu servidor, aqui minha lista de domínios. Eu vou pegar esse domínio aqui, ó, magnosrv.br, ele vai abrir a criação, né? A parte de criação do domínio, tá aqui, ó, publicado dia 30/4, a última vez que eu renovei, válido até 30/4/2023. Vou usar esse domínio aqui, certo? Vou dar uma pausa aqui só para baixar, porque tem uns dados aqui privados que não é bom exibir, né? Então só um minuto. Pronto, após vocês baixarem, né, dar descer na página, vocês vão buscar o DNS. O que é um DNS?
DNS é um serviço, são servidores que tem na internet, que eles são responsáveis em pegar o nome e descobrir e retornar o IP. Por exemplo, a gente vai usar aqui magno.srv.br, ele vai lá e acha a que servidor, a que IP tá direcionado esse domínio. Então esses são os servidores de DNS. Então aqui eu disse que vai ser vários vídeos pelo seguinte: cada alteração, cada configuração que você faz, mudando o DNS lá onde está registrado o seu domínio, que no caso aqui é a HostGator, né? A Registro BR, eles dão um tempo de 2 horas para que repropague para toda a rede as configurações que você botou. Então aqui eu vou configurar o meu servidor a esse domínio. Então assim, a regra da internet, eles passam até 2 horas, que é para replicar para todos os servidores DNS. Então existe um tempo de replicação, a cada meia hora eles pegam um pacote e replicam para todo mundo. Então existe uma regra deles. Então vou configurar aqui e tem que aguardar de 2 horas para que eu consiga botar lá magno.srv.br, ele achar o meu servidor, certo? Não é só configurar aqui e já está pronto, não, existe um tempo. Show de bola. Então aqui, ó, quando você adquire um domínio no Registro BR, por default, ó, você está utilizando o DNS da Registro BR, quer dizer, você está usando o servidor de DNS da Registro BR, certo? Só que eu quero agora mudar para o meu servidor aqui, ó. Então não criei um servidor, eu quero mudar para esse servidor agora, quero apontar aquele meu domínio para acessar esse servidor, correto? Então, ó, eu posso vir alterar o servidor e configuração de zona, certo? Então, o primeiro, ó, se alterar servidor DNS, ele pede servidor 1 e servidor 2. Aqui é quando a gente utiliza hospedagem. Toda hospedagem ele tem o DNS primário e o DNS secundário. Então vocês iria, por exemplo, a Hostu tem um DNS secundário e a primário. Então você poderia pegar os DNS dela e colocar aqui. Só que a gente não quer serviço de hospedagem, a gente quer um servidor dedicado. Então vou configurar aqui, ó, configuração de zona de DNS, certo? Então, ó, ele tá, ó, já tem até aqui umas que eu usei antigamente esse servidor, tá até aqui já um. Eu vou até excluir. Pior que se eu excluir aqui, ele vai demorar 2 horas para que eu vou botar. Então aqui eu vou clicar aqui alterar a zona. Então esqueça esse de cima aqui, certo? Então, ó, primeiro, ó, se vocês pegarem aqui, ó, letra A, o que é a letra A? Ó? Representa o endereço IPv4. Exemplo, meu domínio para o IP, o IP que você quer. Então eu preciso primeiramente configurar um servidor, um endereço de uma entrada, né, do tipo A, para depois eu fazer o CNAME. Ó. O que é que CNAME? Indica um nome alternativo. Exemplo, meudomínio.com.br, enfim, aquela coisa que a gente vai fazer aqui agora. Então, para que eu utilize esse meu servidor aqui, ó, eu vou precisar fazer uma entrada do tipo A, certo? Qual o nome? magno.srv.br, ó. Não preciso colocar www. www a gente coloca no CNAME, certo? Eu tô dizendo que esse domínio vai para que IP? Deixa eu até pegar ele aqui, como eu não gravei ainda, ó. 147.135, né? Vamos começar aqui. Eu vou dizer, ó, 147.135. Qual é o outro? Acho que eu não gravei ainda de cabeça, viu, velho? Aí vem 88.0, né? Aí vem 88.0.
Ó, disse que o nome magno.srv, aqui é magno, mas vocês pode ter xpto.com.br, papainoel.com, como é que se diz? O domínio de vocês. Então aqui é o tipo A de entrada, é onde eu digo o nome ao domínio, certo? Vou adicionar outro. Ó, adicionei, ele veio aqui para cima. Então aqui eu já posso até pagar, ó, porque como eu já tinha um aqui, deixa eu apagar esse e esse. Vou fazer de novo, porque estava todos como ele já tinha um aqui em cima, Magno apontando para um servidor antigo, ele duplicou aqui, ó, certo? Então, como eu apaguei, vamos fazer de novo, né? magno.srv.br. Mas lembre, isso aqui é porque eu já tinha configurado esse domínio antigamente para um outro servidor que eu usava. No de vocês não vai aparecer isso aqui, ó. Isso aqui, ok? Essa parte aqui não vai aparecer quando você compra do início, né? Então vamos lá, 147.135.88.0, show de bola. Adicionei. Já tá cadastrado, cara. É porque ele não me deixa. Ele não me deixa aqui fazer. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar no outro domínio que eu tenho um domínio que eu não estou utilizando, certo? Eu vou mostrar no outro domínio, mas quando der o tempo aqui, eu vou deixar cadastrado nesse, certo? Eu vou demonstrar no outro domínio, eu vou até deixar os dois. Eu vou cadastrar o outro domínio que está zerado e depois vou cadastrar esse aqui quando me liberar o tempo, porque demora. Se eu mexer do jeito que eu mexi aqui, eu tenho que salvar, esperar 2 horas para poder realterar de novo. Isso é regra de gerenciamento de domínio. Okay? Então eu vou cancelar aqui, certo? Vou voltar aqui para o meu domínio, né? Para minha lista de domínios. Deixa eu vou dar um pause aqui porque tem alguns dados pessoais aqui. Só um minuto. Pronto, voltei para minha lista de domínio. Eu vou usar até esse Web Pascal aqui, ó. Vou usar ele para a gente fazer um teste, ok? Eu vou abrir ele até noutra guia aqui, ó, para ver. Então, ó, Web Pascal. Fez bem até eu botar esse aqui, ó. Ele é um domínio meu desde 2018. Desde 2018 eu comprei esse domínio, é de minha propriedade, válido até 24/7. Se eu não renovar, aí que vai ficar disponível, ok? Pronto, eu baixei agora aqui. Deixa eu ver se esse domínio, ó, aqui tá zerado, ó. Então não tenho nenhuma configuração nele, ó, certo? Então quando vocês compram um domínio, ele vem desse jeito. Aquele MagnoNet porque estava apontado para um outro domínio, já tinha apontado e não tinha excluído. Então, ó, vou deixar esse aqui. Então vou botar nova entrada, né? Então tipo A, nome, aqui vai ser, ó, webpascal.com.br. Vou usar esse domínio, é meu, posso fazer dele o que eu quiser. Isso aqui não é propriedade de ninguém. Enquanto eu tiver com ele ativo, é minha propriedade. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso até vender. Se eu quiser, eu posso vender. É um direito meu. Isso aqui está registrado nos meus dados. Show de bola? Então vamos lá. 147.135. Então bota aqui 147.135.88.0. Show de bola, ó. Aí adiciono. Então, ó, eu disse. Tá. Ele vai criar 2 aqui, certo? Não se atente isso aqui não. Isso é padrão dele. Web Pascal vai estar direcionado ao servidor 147.135.88.0, certo? Então eu disse que a entrada A é o nome ao endereço IP, né? Só que muitas vezes a gente usa na internet www.webpascal.com.br, né? Então a gente tem que usar o CNAME, eu tenho que botar aqui, né? Então, ó, qual o tipo?
www. Pronto, ele já botou .webpascal.com.br, né? Aqui, se fosse, por exemplo, se eu quisesse criar um subdomínio, por exemplo, aí ia ficar api.webpascal.com.br, mas aqui vai ser o www, que é o que a gente bota. Eu não vou botar nome do servidor. Sim, preciso do nome do servidor, né? Para qual servidor que ele vai botar, né? Aí é webpascal.com.br. Se ele estivesse direcionando desse para esse, aí adiciona. Show de bola? Então tem um CNAME que, quando for digitado www.webpascal.com.br, ele vai chamar esse, que esse vai cair aqui embaixo. Isso é regra padrão, certo? Então são os dois tipos que eu preciso só para que seja direcionado o meu domínio ao meu servidor, né? Porque aqui eu escolhi personalizado. Se eu tivesse adicionando a uma hospedagem, eu usaria o de cima, que seria o DNS primário e secundário. Isso porque todos os provedores, estão dentro do registro BR. Então eles têm todas as listas aqui. Você vai procurar aqui, provedor tem de todo o Brasil, que estão aqui dentro. Você pode escolher um deles, certo? No nosso caso aqui, eu estou direcionando para um VPS privado, que não é um provedor de internet, aqueles de site. Show? Então já fiz isso e devem salvar a alteração. Ao salvar a alteração, eu tenho que esperar. Esta opção não altere os servidores de DNS no servidor de hospedagem. Apenas seleciono o provedor de registro. Que eu selecionei. Ele salvou, né? E desceu aqui para baixo. Provedor de serviço. Então aqui, já está nossa configuração, certo? Já fiz. Ele vai demorar aqui de média de 2 horas, tá? Se eu vier aqui, Ctrl Shift N, se eu fizer aqui, webpascal.com.br, ele não vai achar, não vai entrar. Talvez encontre até, nem achou ainda. Então, até propagar toda a rede mundial, todos os servidores de DNS, chega a 2 horas. Então, daqui a 2 horas, se eu fizer esse mesmo processo aqui, ele já vai achar o meu servidor. Vai buscar lá no meu servidor, vai dizer que página não encontrar, que não tem um serviço para responder. Claro que meu servidor ainda não instalei nenhum serviço, mas ainda não está direcionando. Então, tem que aguardar esse tempo para que eu consiga fazer os próximos passos, que é habilitar o SSL. Primeiro, eu tenho um serviço de domínio, comprei o domínio, depois direciono esse domínio ao meu servidor. Show de bola? Eu aqui vou apagar, certo? Porque é apenas para demonstrar para vocês. Eu vou utilizar magno.srv.br. Então, quando o próximo vídeo que tiver já propagado, vai ser magno.srv.br. Show? Isso aqui só foi mesmo para mostrar para vocês a alteração, né? Deixa eu até fechar isso aqui. Como eu deixei aberto, ele vai cair embaixo. Então, vai esperar aqui até propagar. São 2 horas, mesmo processo. Show de bola? Eu vou dar uma pausa aqui. Vocês não vão nem sentir aí no vídeo, que eu vou já configurar o meu Magno SRV, e quando voltar a gente vai habilitar o servidor. Já vamos colocar um servidor para funcionar, mostrar para vocês como libera uma porta no serviço lá, para vocês já começarem entendendo aos pouquinhos, beleza? Então me dê só um minutinho. Pronto, já deixei configurado o Magno SRV, né? Então ele daqui a 2 horas ele vai estar pronto para a gente utilizar ele. Enquanto a gente aguarda aí, vamos voltar para o nosso servidor, certo? Então aqui está o servidor, como eu disse, estou configurando ele agora. Então vou mostrar passo a passo. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer para utilizar o SSL é ter um domínio. O domínio custa R$40 em média por ano. Você paga uma vez por ano. O domínio é seu quanto você estiver pagando, certo?
Você escolhe o nome que você quiser. Então, por exemplo, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu vou voltar aqui. Ó, no início do registro BR, você pode escolher um nome, ó, xpto.com.br. Vamos ver se esse domínio está registrado. Já está, o domínio não está disponível, já existe esse domínio com registro. Ele vai te dar várias opções aqui que está disponível para você registrar. Por exemplo, botar aqui papainoel.com.br. Vamos ver se Papai Noel já existe. Ó, domínio já registrado. Então quando um domínio já está registrado em algum nome, ele vai te dizer, certo? E te dá outras opções. Então aí você botar e manda registrar, ele vai pedir seus dados, vai gerar um boleto, ou cartão de crédito, ou Pix, você paga e o domínio passa a ser de sua propriedade. Então a cada ano eles vão lhe notificar, vão dizer que você tem que renovar. Se é obrigado a renovar? Não, só se você quiser. Então eles vão, se você não renovar, o domínio vai voltar a ser disponível para outras pessoas que quiserem registrar. Por exemplo, eu tinha um domínio que era Aegis. Eu não quis mais, porque não me interessa. Aquele domínio para mim é até meio suspeito, não vale a pena. Então não quis, eu mantive só esses que eu tenho de minha titularidade. Show de bola, então, explicado. Vamos aqui ao meu servidor. Vem aqui, dentro da pasta eu criei já um app, né? E um banco de dados. Essa pasta aqui vai ser a que eu vou utilizar para nossa aplicação. Então no meu Delphi aqui, eu já criei um servidor, uma casca, né? Então, ó, fui lá, criei um servidor console e criei uma base router, uma rota básica, certo? Já deixei pronto aqui para a gente fazer. Não tem mais nada do que isso. Então a gente vai construir aqui no decorrer do tempo uma conexão com o Faridac, vamos criar em tempo de execução. Vou seguir sempre aquele processo: cria, processa, destrói. É muito mais eficiente. Vou simular aquelas mesma quantidade de requests, porque tem um limite de conexão com o FD Faridac só funciona sem, que eu tenho que usar o pool de conexão, porque é pool, só é pool para lá. Cara, não precisa nada disso. Seja objetivo. Tire da sua cabeça o mundo cliente servidor, se você quiser ir para uma aplicação distribuída. Ir para uma aplicação distribuída com o pensamento de cliente servidor, nem vá para uma aplicação distribuída. Fique em cliente servidor que você tem mais futuro. Mude a cabeça, mude. Porque eu tenho 50 anos de Delphi. Cara, você pode ter 1 milhão. Se você não evoluir, você vai virar museu, peça de museu. Show de bola? Porque um carro de 50 anos atrás não é o mesmo carro de hoje. Deixou de ser carro? Não, tem 4 rodas, carro popular tem 4 rodas, é movimentada a gasolina, funciona a gasolina, de jeito. Mas a arquitetura, a construção mudaram muito, evoluiu. Então a gente tem que evoluir. Não é porque eu tenho 50 anos que eu sou o absoluto da perfeição. Não, evolua, cara. Muda a cabeça, evolua aquilo, procure melhorar, que você só vai ter futuro. Mas se quiser insistir do jeito que vá, fique à vontade. A gente não está aqui para obrigar ninguém a mudar. Cada um faz o que achar que deve fazer. Beleza? Então, criei o servidor, plataforma 64 bits. Vou compilar. Shift F9. Ok? Compilou. Vou executar aqui. Local, só para a gente fazer um teste local primeiro, né? Servidor ativo, permitir no meu faro, permitir. Então vou abrir meu browser aqui, abrir esse browser, vou botar aqui localhost 2.9095, meu root. Opa, show de bola, ó. Servidor ativo, host vessel 3.02, certo? Então o servidor tá ok, né? Vamos subir ele para o nossa hospedagem, né? Então vem aqui, ó, vou abrir lá onde está a minha
aplicação, abri. Dentro dela aqui, ó, criei aquela estrutura, o exec, o tempo e os fontes. Então, dentro de exec tá o meu binário, né? Como eu compilei em 64 bits, ele cria esse RSM. Mas você pode apagar, certo? Não preciso. Então, ó, pego o meu binário, Ctrl C, né? Porque eu tô no ambiente Windows, estou no VPS Windows. Então, um recebe os comandos de um para o outro, são íntegros na funcionalidade, né? Então, eu posso vir aqui e dar um Ctrl V. Então, ó, tá copiando da minha máquina para o servidor. Então, tá aqui, ó, servidor console funcionando, copiado, né? 2 cliques, abriu. Todos habilitados na porta 9095, servidor host 3.02. Show de bola. Então, ó, 147.135.88.0, né? Então, vamos abrir aqui primeiro o local, né? Dentro do próprio servidor para ver se está funcionando, né? Pode não estar funcionando, vamos ver aqui. Então, ó, local host 2.9095 dentro do próprio servidor. Abriu, ó, show de bola, porque é local host, né? Ó. Geralmente a gente faz isso para testar. Porra, tá funcionando, show de bola. Então, vamos testar um acesso de fora, né? Então, qual é o IP do meu servidor? Só para voltar aqui, ó, 147.135. Então, ó, vem aqui, ó, 147.135.88.0 2.9095. Foi a porta que a gente botou, né? Se eu der o Enter, é para ele mostrar o status do servidor. Só que esse status aqui ainda foi da versão anterior. Ele está aqui, ó, tentando acessar o servidor lá. Que vez deixa eu fazer até isso aqui, ó, copiar, fechar. Vamos fechar, porque como tinha mensagem do servidor, da resposta do servidor antigo, que era o local, para não confundir, ó, então vou abrir de novo. 147.135.88.095. Tá, ó. Tentando buscar, pô, o servidor não tá ativo. Aí você vem aqui, o meu servidor local tá funcionando, mas remoto, acessado um mobile do fora, não funciona. Por quê? Ó, não acessou. Vou até cancelar aqui e deixar parado. Não acessou. Por quê? Vamos lá as regras. Aqui é um servidor Windows Server 2012 R2. Não só no Windows Server 2002, como no Linux, como no 2016, Windows 10, Windows 11, muitas das vezes as portas são bloqueadas do sistema operacional. Alguns VPS, por exemplo, vou dar um exemplo, Google Cloud, AWS, além de liberar a porta no Windows, você tem que liberar no console da aplicação deles. Tem duas formas. Esse VPS que eu contratei, não tenho que liberar no console, somente no SO, que é o sistema operacional. Como eu libero uma porta aqui baseado no meu VPS Windows Server 2012, certo? Como eu libero? Então, ó, no Windows Server 2012 tem um painelzinho, um dashboardzinho que é o gerenciador do servidor. Até maximizar aqui, ó. Aí vem servidor local, certo? Ou você manda pesquisar. Eu venho por aqui que eu acho mais legal. Ó. Aí tem Firewall do Windows, ó. Firewall. Aí você clica no Firewall do Windows, ele abre a janela. Você pode até fechar isso aqui, ó. Então eu tenho, ó, vou minimizar, deixar isso tudo minimizado. Nem o servidor fechei, deixei rodando, certo? Então tá aqui o Firewall do Windows. Isso aqui é o controle de Firewall. Aí você aqui, ó, configurações avançadas, né? Então, quer alterar as configurações avançadas. Ele abre essa janelinha. Esse procedimento serve para o Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11, Windows XP. Todos é o mesmo processo. Mesma coisa, certo? Aí você vem regra de entrada. Eu tenho regra de entrada e de saída. No meu caso, é entrada no meu servidor. Ok? Vou criar uma regra. Qual é a regra? Nova regra. Certo?
Que tipo de regra de entrada que tem? Por porta, por programa, por propriedade. No nosso caso é porta, certo? Marco, porta, avançar. Porta TCP ou UDP? TCP, certo? É TCP. UDP não. Isso aqui depois é bom vocês conhecerem a diferença de uma para outra. TCP, aguarda uma resposta, ele te dá uma segurança na entrega. O DP não, eles tomam, ele não quer saber se tu recebeu ou não. Isso aqui é uma explicação a grosso modo, ok? Se a gente for para uma linguagem mais técnica é diferente, ok? Mas entenda, protocolo TCP, ele envia uma requisição e aguarda uma resposta de sucesso. O DP só envia e te vira, não quer saber se deu certo ou não. Beleza? Aí ele vai pedir qual é a porta que eu quero liberar. Meu servidor aqui não está rodando na porta 9095, então vou dizer, ó, quero liberar a porta 9095. Avançar. Pergunta: permitir conexão? Permitir conexão segura? Vamos aqui, permitir conexão. Ok? Através de domínio particular ou público? Deixa os três. Você não sabe quem vai fazer a requisição, então deixa as três marcadas. Ele pede um nome para identificar aqui na lista, ó. Como tem várias portas, ele dá um nome. Eu, Alexandre Magno, gosto sempre de fazer isso aqui. Magno.9095. Eu disse que essa porta quem é de minha 9095, o nome da porta. Isso é qualquer nome que você queira dar. Show de bola? Concluído. Então, ó, já criamos uma regra no firewall desse Windows liberando a porta 9095. Então, só em eu olhar na lista aqui, Magno, eu sei que foi eu que criei, eu sei qual foi a porta que foi. Que existe várias regras aqui, ó. Todo sistema precisa, cada um às vezes tem regras, ok? Então aqui, ó, é a que eu vou usar. Posso fechar? Fechei. Fechei. Mexi alguma coisa aqui no meu servidor? Não, só liberei a porta no firewall do meu Windows. Ó. Aí vou minimizar e vou aqui, ó, mandar fazer um reload, ó. Mandar ele buscar de novo, ó. Puf, tá aí, já respondeu. Entendeu? Então, para que você entre nesse mundo de aplicação distribuída em outro servidor, você tem que conhecer algumas regras também. Isso é muito importante, porque o software em si, ele não faz tudo só. Ele trabalha paralelo a uma infraestrutura. Ok? Eu vejo muita gente, porque minha data tá assim, assado, deu erro tal. Galera, lembre-se de uma coisa. Se você tá num Delphi, Lazo, qualquer plataforma IDE de programação, nem uma é 100% autônoma. Todas dependem do teu SO, do teu sistema operacional. Se é inglês, ele se comporta de um jeito, se é português, se comporta de outro, se é formato data, comporta de outro, assim vem muitas formas de configuração de ambiente. Então, configuração de ambiente depende do seu SO. Aí você vai para o Linux, tem outro padrão, o Windows tem outro. Entendam isso, eu vejo cada pergunta lá, porque no meu país a data tem que ser isso aqui. Cara, você não está conhecendo nem o básico. Pare um pouquinho, entenda, assim, não evolua para um programador Google, certo? Porque o programador Google é que ele vai lá no Google, o Google te dá a resposta, você fica um programador preguiçoso. Tente entender a mecânica, como funciona, que isso vai te ajudar e muito a entender e a resolver qualquer tipo de problema. Show de bola? Eu particularmente, eu estava na versão do Windows 10. Quando eu cheguei aqui para o Windows 11, houve muita mudança. Eu tive que ajustar meus programas, meus softwares para aceitar tanto o Windows 10 como o Windows 11, certo? Ambos tive que fazer ajuste, certo? Senão não funciona, beleza? Então, ó, criamos um servidor, subimos para uma plataforma, liberamos a porta que eu quero trabalhar e já está funcionando, ó. Vamos ver se já está liberado lá o nosso domínio, né? Então
magno.srv.br 2.9095. Às vezes libera rápido, às vezes demora mais. Então o prazo que é dado é até 2 horas, certo? Então Magno, ainda não está liberado, certo? Então ainda está propagando para DNS, para servidores de DNS. Então daqui a 2 horas, no próximo vídeo que eu fizer, isso aqui já vai estar liberado, pronto para ser usado. Show de bola, tranquilo. Então o primeiro passo para a gente ter uma certificação SSL em nosso servidor é ter um domínio apontado para o servidor e um domínio de operadoras como Registro BR. Então esse é o primeiro passo. Não adianta você querer fazer gambiar, cara, que gambiar é feio, cara. Você vê em grupos aí o cara botar até um tutorial mostrando como criar um certificado enganando um domínio. Cara, isso é vergonhoso, vergonhoso mesmo. Então não façam isso. Vá lá, compre um domínio, aponte para o servidor, aí lá na frente você vai ver os passos para habilitar o SSL, o Let's Encrypt, que é de graça, você não vai ter para pagar. Você paga o domínio serve para divulgar o trabalho, a empresa de vocês, enfim, e ter um acesso ao servidor como a gente vai fazer. Show de bola? Beleza? Entendido? Então vamos ter a parte 2, não sei se vai a 3, a 4, não sei quantos vai ter. Mas nós vamos incorporar primeiro o SSL, depois vou construir aquele mesmo servidor que eu fiz com CGI, né? CGI lá no Lazarus, vou fazer aqui o mesmo no Delphi para mostrar para vocês que eu criar, processar e destruir não me impede de ter 1, 2, 3, 100, 1000 conexões. Então vou mostrar na prática, certo? Que é a melhor maneira de se fazer, no meu ponto de vista, no meu Alexandre Magno. Show de bola, espero que esteja gostando. Se gostou, deixa um joinha, deixa um like aí, nos ajuda de alguma forma, ok? Valeu galera, meu muito obrigado e até a próxima.